Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável aqui pelo Brasoftware Academy. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente em mais uma live, em mais um momento aqui de aprendizagem, pessoal, é sempre muito prazer. Eu sei que vocês já sabem, muitos já nos seguem, mas fica aqui também o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Eu gosto de divulgar bastante os canais porque é uma forma de vocês acompanharem futuras lives, como a Brasoftware vem se posicionando junto com os nossos principais fabricantes de tecnologia, nesse momento de inovação, de inteligência artificial. São muitos conteúdos importantes, então fica aqui o convite para vocês nos seguirem. Outra dica importante, esta live está sendo gravada e vai ficar à disposição de vocês ao final, para que vocês compartilhem com os times, para que vocês possam, né, compartilhar para quem não teve oportunidade de participar aqui com a gente ao vivo. Ela vai ficar disponível e também o chat já está à disposição para que vocês tirem suas dúvidas, interajam com a gente, fiquem confortáveis, que é um momento de vocês, para a gente poder compartilhar o máximo de informações possíveis. Bom, não vou trazer mais nenhum spoiler, a nossa ideia hoje é abordar um pouco mais das soluções do nosso parceiro, um importante parceiro da Brasoftware de muitos anos, a Autodesk, trazendo como a Autodesk vem tratando cenários de modelagem em 3D, migrações de 2D para 3D, em cima da ferramenta Inventor, mas eu não vou trazer spoiler não, já estou vendo ele aqui, vou passar a palavra aqui para o Flávio Carvalho. O Flávio é do nosso time de soluções Autodesk aqui na Brasoftware e vai compartilhar um pouco com a gente dessas novidades. Flávio, boa tarde, bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo para você aqui o nosso palco virtual e fico com você aqui na produção da live. Qualquer interação ou pergunta, eu te chamo aqui no final. Obrigado, ótima live, bem-vindo, boa tarde. Valeu, muito obrigado, Luiz Fabiano. Estão me ouvindo bem? Ouvindo perfeito. Beleza. Então vamos lá, gente. Bom, primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui com a gente, tá? Eu me chamo Flávio, sou especialista técnico Autodesk da Brasoftware e é sempre um prazer ter vocês aqui conosco para ouvir sobre soluções. Bom, mas antes da gente começar, só um recadinho bem rápido, tá? Não sei se todos que estão aqui com a gente conhecem a Brasoftware, enfim, conhece, e mesmo conhecendo ou não, fica aí uma dica, tá? Se você quiser saber mais sobre as soluções, ferramentas que a gente vai abordar na live de hoje e todas outras mais disponíveis na nossa empresa, acessem www.brasoftware.com.br. Lá você encontra tudo que nós oferecemos em termos de tecnologia e inovação para a sua área de negócio, tá beleza? Então, agora sim, vamos de live. Bom, a gente estava falando sobre soluções, não é verdade? E o que nós vamos ver hoje em termos de solução? Bom, galera, na nossa última live, eu apresentei para vocês um overview sobre a PDM Collection, tá? A coleção da Autodesk voltada para a área de design de produto e manufatura. Bom, é um universo muito diferente do tão falado mundo da construção civil, né, com todos os seus avanços tecnológicos, né, como o uso das ferramentas BIM, as plataformas de colaboração em nuvem, design generativo, etc. Entretanto, também é muito importante para a movimentação da economia global. Bom, hoje eu vou seguir nessa linha, tá, de produto e manufatura, tá? E eu vou trazer para vocês uma visão conceitual sobre a utilização de uma das ferramentas da PDM Collection, que é o Autodesk Inventor. Tá? A ideia é dar para vocês uma visão de importância de utilização da ferramenta de modelagem 3D para a melhoria da qualidade dos processos produtivos. E isso não só diz respeito apenas à utilização de uma única ferramenta, mas também a todo o processo e todas as soluções envolvidas. Então vamos dar seguimento,
tá? Vou passar rapidinho aqui nossa agenda, tá bom? Eu vou fazer uma introdução bem bacana sobre eu vou contextualizar, né? Essa apresentação aí para vocês. Vou entrar no mérito do Inventor, né? Dar uma definição rápida aí sobre o que é o Inventor e a gente já vai partir para os recursos, né? Na nossa programação eu tenho ali, vou falar um pouco sobre essa relação 2D e 3D, né? E vou avançar ali falando um pouco sobre o iLogic, sobre modelagem paramétrica, eu vou comentar um pouquinho também com vocês sobre análise e simulação, vou falar sobre fluxo de trabalho, e eu trouxe também um caso de sucesso, tá? Que eu acho interessante, tomara que dê tempo da gente chegar nessa parte, sem que eu precise pular, tá? Que eu acho bem interessante trazer para vocês um caso desses, né? Que é uma utilização real no mercado, né? Da ferramenta e como a ferramenta ajudou a empresa a alcançar um objetivo, a resolver um problema, tá? Depois vai ter um resumão geral, tá certo? Muito rápido. E aí no final eu abro a sessão de perguntas e respostas. Vou pedir ajuda aí do meu amigo Fabiano, né? Para me auxiliar aí no chat, tá? E lá no final a gente vai dar um espacinho para vocês conversarem um pouco com a gente, tá bom? Vamos passar aí, avançando no nosso próximo slide. Bom, galera, como eu adiantei no começo, a ideia não é ficar preso apenas à solução em si, né? Seus recursos, funcionalidades e afins. Traremos isso também, mas eu vou trazer tudo isso através de uma outra perspectiva. Bom, eu escolhi para a gente começar hoje uma palavra-chave, tá, para a apresentação. E a palavra é essa que está aí no slide, que é inovação. Bom, o que é inovação? Tá? Inovação basicamente é trazer algo novo, tá? Mas não simplesmente esse algo novo. Esse algo novo tem que ter melhorias, tem que trazer melhorias para a gente, tá? E eu acho que isso é muito fácil da gente entender, perfeito. Agora, será que os usuários, as empresas entendem, conhecem o processo que vem com a inovação dentro de um ambiente de trabalho? Todos nós entendemos que inovações são bem-vindas, mas inovar com eficiência e eficácia é um grande desafio enfrentado pelas empresas e pelos colaboradores. Bom, vou destacar aqui alguns desses pontos críticos, né, desses grandes desafios de inovação. Tempo de explorar as soluções, recursos para desenvolver essas soluções, testes que vão viabilizar essas soluções também, e a capacidade de gerenciar riscos envolvidos nesse processo de mudança. Esses são alguns dos desafios inerentes ao processo de inovação. O marco na inovação de projeto, na evolução dos projetos de qualquer segmento, foi justamente a introdução, surgimento de ferramentas CAD, né? Com o avanço de tecnologias e a criação das ferramentas para facilitar o nosso dia a dia, né? O avanço da tecnologia, da informática, da computação, tanto engenheiros quanto arquitetos e designers deixaram suas pranchetas e passaram a projetar no computador, né? Que a gente chama de era CAD, né? Onde veio aí o AutoCAD para auxiliar toda essa gama de profissionais. Bom, exatamente com esses profissionais que eu quero falar. Então, esse conteúdo é para vocês. Vocês, no caso, que ficaram projetando, criando seus trabalhos por uma vida inteira, né, projetando isso tudo em 2D, né, eu queria saber de vocês, e eu quero que vocês escrevam aí no chat, tá? Lá como eu adiantei lá na agenda, lá no final eu vou tentar aí, sobrando um espacinho, ver essa resposta que vocês colocaram, mas eu queria chamar vocês, provocar vocês nesse sentido e perguntar para vocês o seguinte: o que vocês identificam como um ponto inovador dentro do segmento de vocês hoje, tá? E falando nisso, vocês querem saber o que para mim é considerado um segundo marco aí nessa nossa linha do tempo de inovação tecnológica?
Justamente a mudança do 2D para o 3D, né? Como eu falei antes, a gente teve esse primeiro marco, que foi o profissional deixar a prancheta e passar para trabalhar no computador, né? Passar a utilizar o AutoCAD. E aí, o que eu considero como uma segunda grande mudança, e um segundo marco importantíssimo aí na evolução e na inovação dos processos produtivos, é justamente a mudança do 2D para o 3D. Mas, Flávio, eu ainda projeto em 2D no AutoCAD. Bom, sem problema. Lembra que eu comentei, né? Eu estou falando justamente com você e para você. A mudança pode ser um marco importante na evolução dos projetos em computação. Mas ainda assim, hoje, inúmeras empresas, inúmeros profissionais trabalham sim com 2D. E o que que isso significa? O que que o ambiente 2D é, gente? Ah, O ambiente 2D, ele é primeiramente confortável e depois aparentemente rápido. Eu destaquei aí essas duas palavras como sendo aspectos positivos. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Como eu coloco confortável, imagina que, como eu falei no slide anterior, você tem um profissional aí, engenheiro, arquiteto, designer, você tem profissionais que estão anos e anos trabalhando em 2D. Então, esse é um ambiente que já não tem novidade nenhuma, já não tem mistério nenhum para essas pessoas, né? Elas já estão adaptadas, já conhecem as ferramentas, os recursos e desenvolvem bem essas ferramentas e recursos dentro do ambiente. Então, por isso que ele é confortável. Uma consequência desse conforto é justamente a velocidade. Você vai falar para mim que, poxa, eu abro meu AutoCAD, trabalho rapidinho lá, faço meu projeto em 2D, desenho minha peça, desenho minha engrenagem, tudo bem rápido. Pô, legal. Só que repare aí que eu coloquei aparentemente rápido. É, E a sequência do slide vai evidenciar bem esse aparentemente rápido aí. Por que que eu coloquei aparentemente rápido? Tá? Então tem um mais. Eu destaquei aí alguns pontos que hoje são pontos sensíveis à utilização dessas ferramentas 2D. O processo se tornou repetitivo. O que que significa isso? Imagine que você tem uma peça para produzir e o projeto dentro do ambiente 2D, no projeto dentro de ambiente 2D, você vai pegar esse objeto e meio que abrir ele, para que você represente ele de várias maneiras. Então você vai várias vezes fazer o mesmo objeto, né? Só que representado de formas diferentes. Você vai desenhar a planta, a vista lateral, a vista frontal, eventualmente um corte, puxar um detalhe. Então você está desenhando várias e várias vezes o mesmo objeto, tá? E isso na realidade não é rápido. Por isso que eu coloquei lá em cima, aparentemente rápido, tá? É, um outro ponto que chama atenção: não há parâmetros de condução nem história. Quer dizer o seguinte: você está fazendo, está salvando, salvou, fechou, você voltou no dia seguinte para continuar, você não tem um histórico daquela produtividade que você fez. Aquele desenho ali, você não consegue extrair dele um histórico de trabalho, tá? Para ele. Então, quer dizer, se você amanhã ou depois trocar esse profissional ou esse profissional entrar de férias e alguém vier substituir ele e precisar fazer alterações, tem todo um trabalho e toda uma etapa para o cara entender como que aquilo foi construído, concebido, para que ele possa atuar e fazer a revisão, as alterações da melhor maneira possível, né, dentro do processo. Então, isso é ruim também. Sem falar que o desenho 2D, ele é o que a gente chama de desenho burro, né? Eu falava muito isso na sala de aula, quando eu estava ministrando treinamento de BIM, né? O desenho 2D, ele não é um desenho inteligente. Isso significa o seguinte: quando você tem lá um desenho, um projeto de uma peça, um maquinário, por exemplo, aquelas linhas que representam aquela peça, aquele maquinário, quando você seleciona elas, elas vão te apresentar propriedades da linha, da entidade que está representando o maquinário. Não é a peça, não é o maquinário. São linhas
que representam isso. E essas linhas elas vão te dar informações delas mesmas. Comprimento, curvatura, ângulo, pontos de início, de final. Isso para o processo produtivo não é ideal, tá? Por isso que a gente chama que o desenho 2D é um desenho burro, né? Não é um desenho inteligente. Tá? Os processos de revisão, por consequência dessa repetitividade, eles também são repetitivos. Tá? E essas repetições elas aumentam o risco de erros. Por quê? Digamos que você tem ali 8 desenhos do mesmo projeto, e aí você tem que revisar esses 8 desenhos do mesmo projeto. Se você, porventura, deixar de revisar um desses desenhos, você vai ter inconsistência entre esses desenhos, consequentemente levando essa inconsistência, essa divergência para o processo produtivo, gerando dúvida que vai ocasionar retrabalho, muita perda de tempo. Por isso, todos esses tópicos estão interligados, né? Tudo isso vai culminar ali na questão de não ser um processo rápido, tá? E por último ali eu destaquei a atualização de toda a documentação manual. Quando eu falo documentação, a gente pode colocar também como informação. Informar, trazer informação para o desenho 2D não é algo prático. Você precisa repetir as informações várias vezes em cada uma dessas vistas. Você precisa extrair essas listas de quantitativo, de material para o projeto, e você eventualmente precisar corrigir alguma coisa, revisar alguma coisa nesse projeto. Todo esse informativo, as listas, as informações de metragem, as chamadas de detalhe, tudo isso precisa ser alterado em função das alterações que você vai fazer individualmente em cada vista dessa, dentro do desenho 2D. Isso não é muito prático, tá? Mas em 3D, o que o 3D tem para contrapor, né? Tem para oferecer em relação ao 2D? Melhorias, inovação. O que o 3D oferece, galera? Vamos desenvolver aí o nosso slide. Eu destaquei alguns pontos interessantes, né? Primeiro, a visualização realista. Isso é legal demais. Uma das coisas mais legais que você tem de trabalhar em 3D é você poder enxergar na tela do computador como que aquele objeto vai ficar depois de pronto, né? Então você consegue inserir materiais, você consegue trabalhar com renderizações, né? Que são aquelas imagens fotorrealistas, que comunicam muito bem a ideia para um cliente ou até para um fabricante do teu produto, né? É a maneira ideal e muito desejada hoje para se comunicar projeto, tanto o projeto da construção civil como o projeto de produto e manufatura, tá? Então isso é muito legal. Eu gosto particularmente muito desse ambiente, né, de renderização, gosto muito desse ambiente de apresentação de projeto. É uma vertente aí de projeto que me pega muito, né? Um outro ponto muito importante, em relação a tudo isso que eu comentei do 2D dele não ser rápido, o 3D é o oposto. Por você estar trabalhando com uma modelagem, ou seja, por você modelar ao invés de desenhar, você está fazendo o produto, a peça, o maquinário. Tudo que vem atrelado a essa modelagem é uma consequência dessa modelagem. Vem documentação, se eu precisar fazer a documentação, né, gerar as pranchas, gerar os desenhos, tudo está atrelado à modelagem, tudo é consequência dessa modelagem. Você não precisa desenhar isso manualmente, né? E, por consequência, você não precisa revisar isso manualmente. Desenho a desenho, vista a vista. Como eles são consequências da modelagem, num processo de revisão 3D, você vai revisar aquela modelagem que você fez, fazer os ajustes, que é muito mais prático, em função de um outro aspecto que está destacado aí, que é a modelagem paramétrica, né? Você vai fazer alteração em alguns parâmetros, ou modificar parâmetros, e a modelagem vai se ajustar a essa modificação. Consequentemente, todas as vistas que foram geradas em função daquela modelagem 3D serão alteradas e, consequentemente, toda a informação contida nessa modelagem será alterada automaticamente. Isso, além de ser muito mais rápido, muito mais prático e rápido do que o 2D,
traz também uma redução dos erros, né? Reduzir erros é reduzir retrabalho, tá? E isso tudo é muito bom, muito interessante, tá? Então, sair desse ambiente 2D e passar para esse ambiente 3D é um caminho mais do que natural, é um caminho que nem, se a gente for considerar, nem pode se chamar de tão inovador assim, mas, como a gente falou anteriormente, tem muitos locais, muitas empresas que ainda trabalham em 2D, né? Então, por isso que eu estou trazendo como algo inovador, né? A gente sabe que as empresas não têm o mesmo, as empresas não têm o mesmo nível, não têm o mesmo nível de atualização, né, em relação à maturidade de processos envolvendo tecnologia, tá? Mas é só isso? Não, tem muito mais coisa para a gente falar aí, tá? É, uma infinidade de possibilidades estão à sua disposição a partir do momento que você, desculpa, gente, vai um cisco aqui. Então, uma infinidade de possibilidades estão à sua disposição a partir do momento que você para de desenhar e passa a modelar, tá? E a Autodesk tem algumas das melhores ferramentas de modelagem para cada área de projeto. E uma delas é justamente o Autodesk Inventor, voltada aí para essa área de produto e manufatura, né? Bom, nesse momento eu vou trazer para vocês uma visão geral do que é o Inventor, tá? A ideia é dar a vocês uma noção do que o software pode fazer e como ele se aplica dentro da solução de migração do 2D para o 3D, por exemplo, tá? Eu vou começar a introduzir o Inventor nessa nossa conversa justamente respondendo a pergunta: o que é um Inventor? Bom, galera, é isso. O Inventor é um software de prototipagem digital. E o que isso significa? A ideia é não apenas representar graficamente o objeto, ele não é só um volume 3D, né? Então, não é só representar graficamente esse objeto através de uma modelagem ou modelo 3D, tá? Ou também com pranchas ou desenhos, mas também trazer informações atreladas ao modelo tridimensional, que é o que eu estava comentando no slide anterior. Isso é ter um protótipo digital, tá? É modelagem atrelada à informação, de maneira que você possa manipular isso a seu favor e fazer com que os seus processos fiquem cada vez mais eficientes e mais rápidos, tá? Beleza. Vamos passar para o próximo slide. Bom, Flávio, mas como a gente sai de um desenho 2D para um protótipo digital feito no Inventor? Um protótipo digital 3D. Aí é que tá. Nesse primeiro momento, gente, a gente nem precisa sair. A verdade é essa. Eu vou explicar por quê. Não é uma questão de escolha, tá? A migração do seu trabalho ela é feita de forma retilínea, uma vez que há uma perfeita integração entre essas ferramentas, tá? Imagina o seguinte cenário: eu quero parar de utilizar o AutoCAD 2D, né, e passar os meus projetos para o Inventor, tá certo? Aí é o seguinte: o que eu vou fazer com, sei lá, 10, 15 anos de trabalhos documentados e projetados em AutoCAD? Ou ainda, o que eu vou fazer com os projetos que estão em andamento no momento, que já foram iniciados no AutoCAD 2D, já tem detalhes, já tem revisão subindo? Como é que eu faço essa transição, essa migração? Bom, tudo isso que vocês têm não se perde, tá? Eu vou rodar um videozinho aqui que ilustra bem esse ponto, que é justamente a integração do 2D e do 3D. Vamos ver. Ah, começou. Bom, aqui no começo, gente, vocês vão observar o seguinte: você consegue facilmente
pegar partes do teu documento 2D, do AutoCAD, e jogar ele no Inventor. Tá? Ele está fazendo justamente esse bypass. Tá? Isso se tratando de um processo em andamento, tá, galera? Você está passando a limpo uma peça e você pode trabalhar dessa forma, pegando os teus vetores 2D lá do AutoCAD e trazendo para o Inventor, inserindo parâmetros de modelagem nessa referência 2D e aproveitando isso para produzir a tua modelagem, tá bom? Tem um outro cenário aqui, que é exatamente esse cenário que vai acontecer agora, que eu acho muito interessante. Vocês vão reparar aí, ó, vou até pausar aqui. Vocês repararam aqui que ele fez uma alteração e ele está no AutoCAD, tá? Ele está justamente ali no AutoCAD. Dá para ver ali pelo azinho do canto, tá? Ele fez uma alteração de projeto, mudou uma medida ali, deu um stretch, tá bom? E na sequência, o que vai acontecer? Esse arquivo, no caso que ele está mexendo no AutoCAD, ele está vinculado a um documento, a um projeto que está no Inventor. E aí ele atualiza, ele faz a sincronização, e quando ele faz essa sincronização, o que acontece? Aquela alteração feita no AutoCAD, ela transpassa para o arquivo que está aberto no Inventor. Isso é super interessante, gente, porque pensando naquele cenário que eu citei ainda há pouco, você tem um processo em andamento de um projeto e você está fazendo essa migração. Você pode programar essa migração para ser feita aos poucos, obviamente, né? Trazer, por exemplo, alguns projetos piloto e tudo mais. Mas se você já tiver uma documentação prévia, um projeto conceitual, um estudo volumétrico que seja, no AutoCAD, você pode vincular isso ao modelo 3D do Inventor e aproveitar todas aquelas funcionalidades que eu citei ainda há pouco, como modelagem paramétrica, a questão da velocidade que as ferramentas vão te dar, enfim, toda a gama de informações e de recursos que o Inventor te oferece para uma modelagem rápida, você pode aproveitar isso tendo como base justamente um arquivo do AutoCAD, tá? Que ele pode ser vinculado ou não, tá, gente? Você também pode dar simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, abrir lá as linhas do AutoCAD no Inventor perfeitamente e trabalhar em cima. Ou se você tiver ainda, por exemplo, uma parte da equipe está trabalhando só no AutoCAD e outra parte já fez um treinamento, já tem experiência no Inventor e está mexendo no Inventor. Você pode colaborar e vincular essas equipes, né? O camarada vai trabalhar no AutoCAD, vai fazer as alterações dele lá em 2D, enquanto ele ainda não sabe o Inventor e tudo mais. Enquanto isso, tem um outro cara lá no Inventor que está vendo esse trabalho e atualizando o trabalho que ele está fazendo, né, que é transformar numa modelagem paramétrica dentro do Inventor, lá a partir do momento que ele sincroniza o vínculo dele com o AutoCAD. Tá? E isso é algo muito bom, justamente pensando nessa parte de migração, tá? Deixa eu terminar aqui de rodar aqui o videozinho, tá? Ele tem ali outro exemplo, onde ele faz alterações, tá vendo? No próprio AutoCAD mesmo, mais uma vez. E esse exemplo ele vai refletir na peça modelada em 3D e, consequentemente, na documentação gerada em cima dessa peça 3D, que era aquela prancha que ele mostrou lá no finalzinho do vídeo, né? O vídeo agora voltou para o seu começo. Tá legal, galera? Bom, vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. E eu vou puxar vou chamar a atenção de vocês agora para uma vantagem comercial, tá? De tudo isso que eu expliquei, de tudo isso que a gente viu no vídeo,
né? Essa integração entre o AutoCAD e o Inventor, entre o 2D e o 3D. Vamos lá, a gente está falando de dois softwares da Autodesk, correto? Bom, pensando numa empresa de manufatura que já tem o AutoCAD, já trabalha com o AutoCAD e deseja fazer essa migração que eu citei agora para vocês, todo esse processo que eu citei para vocês, do AutoCAD para o Inventor, caso esse AutoCAD seja parte de uma coleção, como a PDM Collection, tem que ser no caso a PDM Collection, né? A empresa vai poder instalar o software, né, o Inventor, para os colaboradores sem precisar comprar novas licenças, né? Porque ele já tem a coleção adquirida, tá? E isso porque tanto o AutoCAD quanto o Inventor fazem parte da PDM Collection. Ah, mas eu não tenho a coleção, eu tenho apenas as licenças de CAD. Bom, aí o caminho é um pouco diferente, mas também não é um cenário de terra devastada, não, gente. Você vai fazer o seguinte: quando vencer o seu contrato de licenciamento, você vai fazer um upgrade, você vai trocar as suas licenças de AutoCAD para a coleção, para a PDM Collection, né? E no momento dessa tua renovação, né? E vai migrar essas licenças e com isso você vai conseguir obter não só o Inventor, como outras ferramentas da PDM Collection que podem complementar o teu fluxo de trabalho, tá? O teu fluxo produtivo, tá certo? E tudo isso vai sair, na realidade, mais barato, vai custar menos para a empresa do que se você fosse comprar os softwares individualmente, tá? Ou se você até fosse comprar um software, só o Inventor, por exemplo. Vale mais a pena você comprar a coleção do que comprar os softwares isolados, tá? Isso é uma grande vantagem que a fabricante, né, que a Autodesk oferece para as empresas, né? E é vantajoso para todo mundo. A empresa economiza, a Autodesk vende os softwares e ela também consegue fomentar, difundir as coleções, fomentar as soluções de projeto que ela oferece, o que para ela também é muito bom, tá? Beleza. Vamos passar aqui para o nosso próximo slide, tá? O próximo slide é um videozinho solto também, que vai complementar um pouco esse assunto de migração, né, que eu iniciei com vocês agora nos slides anteriores, tá? Então, é o seguinte: fiz minha migração, é, ou estou criando ali uma integração mesmo, quero continuar usando o AutoCAD, vou criar uma ponte entre o 2D do AutoCAD e o 3D do Inventor. E agora? O que a gente faz? Levanta e vai embora. Não, brincadeira. Vou continuar falando do Inventor aí. Vamos continuar falando do Inventor. Bom, uma vez inserido no ambiente 3D do Inventor, um recurso muito, muito, muito útil que essa ferramenta tem e que vai agilizar muito o seu trabalho é justamente a parametrização da modelagem, tá? Vou soltar o videozinho aí para vocês enquanto eu vou falando. Bom, nesse vídeo, a gente vai poder evidenciar ali, por exemplo, a gente cria uma peça, a gente vai criar uma peça, né? E vai alterar parâmetros para que ela se adeque ao que o projetista quer, sem a utilização de ferramentas de edição ou criação de outras formas. Você vê que ele vai do nada puxando. Vou até pausar aqui, né? Que ele está um pouco acelerado. Você vê que ele vai do nada puxando e fazendo a manipulação de uma única forma. E como é que ele faz isso? Ele vai criando cotas paramétricas, e aí ele faz a edição dessa cota e o objeto ajusta. E você vai ver no decorrer do vídeo que ele vai abrir, alguns recursos também vão abrir uns pop-ups, umas janelas, onde você configura, preenche algumas propriedades, e aí a modelagem vai se formando a partir dessas propriedades. Isso é que é a tal da modelagem paramétrica que eu comentei com vocês. Esse vídeo ilustra bem o recurso, tá? Ele desenhou ali umas linhas, as linhas já vêm com as cotas, você vê que ele vai ajustando as cotas e o desenho vai mexendo em função das cotas, tá?
Tem uma parte aí mais para frente que ele vai inserir furos, ele vai fazer furação nas chapas, que é bem legal também, porque ele vai abrir um quadrinho, você vai escolher o diâmetro do furo, a propriedade, e na realidade ali na tela ele só insere, tá vendo? Ele só posiciona. Abre um quadro do lado onde você escolhe o tipo de furo, o diâmetro e tudo mais. E assim, o Inventor tem vários recursos desse tipo. E ele agiliza muito o processo de modelagem, tá? Por conta desses recursos. É bem legal mesmo. Bom, e assim, para quem não entendeu ainda, para quem não entende o conceito de modelagem paramétrica, o que são esses parâmetros, vou dar uma explicação mais técnica aí. A modelagem paramétrica é uma técnica de modelagem, técnica de design assistido por computador, tá? Que permite você criar modelos 3D usando parâmetros que são relações ou restrições, né? Você vai amarrando as informações nesses pop-ups, nessas caixas de diálogo, e aí ele vai, o objeto, a volumetria vai se moldando em função disso que você vai preenchendo, tá? É exatamente isso, tá? Isso significa que, em vez de você desenhar manualmente cada detalhe, você define parâmetros, e o software vai ajustar automaticamente o modelo conforme necessário. Vantagens disso. Bom, claramente se torna uma criação mais eficiente, mais flexível e o mais legal, mais rápida. E aí eu vou voltar lá na situação da grana, né? Mais rápido é sempre muito legal. Por quê? Mais rápido significa prazos menores, que significa produtos lançados no mercado mais rápido. Economia de tempo, mais velocidade na inserção dos produtos no mercado significa mais grana. E isso, de novo, é bom para todo mundo. Não é verdade? É... Bom, beleza, passamos ao próximo slide aí. Tem mais uma outra apresentaçãozinha que eu queria mostrar com vocês, pegando um gancho até com essa questão da modelagem paramétrica, ah, ainda nessa linha de velocidade e eficiência na tua produção, né? Imagine a seguinte situação: imagine você escrever scripts, né? Prompts que possibilitem você automatizar um processo de modelagem. Será que isso é possível? Isso seria legal, mas será que isso é possível? Pois é. O Inventor faz isso. Olha que legal. O Inventor ele tem um recurso chamado iLogic. Tá? O iLogic é uma funcionalidade do Inventor que permite que você crie modelos baseados em regras para automatizar e controlar o design. Tá? Com o iLogic Inventor, você pode definir parâmetros, criar regras lógicas e usar essas regras para modificar automaticamente os modelos conforme necessário. Vou soltar aqui para vocês um vídeo e ilustra bem isso que eu comentei com vocês, tá? Você vai ver aí, ó, nessa esteira que ele projetou, você vê esse passo aí da alteração de medida, ele foi feito com base em uma regra. Ele criou o iLogic abre uma caixa de diálogo com algumas ferramentas, algumas automatizações e um script. Se você quiser, você pode escrever essas regras. Você pode criar essas regras, tá? E com base nessas regras, você vai moldar o que você deseja. Você vai modelar o que você está precisando, tá? Isso é uma funcionalidade que abre muitas possibilidades, tá bom? Deixa eu ver se ele. No vídeo aí, tá vendo? Ele mostra o prompt, tá vendo? O script que você vai fazendo. E aí, conforme você vai fazendo, você vai criando um modelo em função dessas regras que você está criando no iLogic, que é esse pop-upzinho, essa caixa de diálogo aí que ele está mostrando no vídeo. Isso é muito bacana, tá, gente? Resumidamente, os principais recursos aí do iLogic, as principais ferramentas, né, que a Logic tem é a criação das regras, a automatização das tarefas, quer dizer, você pode automatizar um processo, você pode dizer assim, por exemplo, que quando você chega numa determinada ação, uma determinada ação que você tenha no documento, né, no arquivo, por exemplo, sei lá, salvar o arquivo.
né, você consegue criar uma rotina para pro pós desse passo, né? A partir do momento que eu salvei, o que que eu vou fazer? Vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, isso é bem legal, agiliza bastante, tá? E uma outra coisa que também é bem interessante com o iLogic é o fato de você, às vezes, conseguir resultados de modelagem através dessas rotinas que você levaria muito tempo para modelar se fosse na mão, utilizando as ferramentas de edição e de criação do software, nativo do software, tá? Nesse caso de sucesso que eu trouxe para essa apresentação, que está lá no final, se der tempo eu vou mostrar para vocês, tem justamente evidencia justamente esse detalhe. Os caras tinham uma dificuldade. Bom, não vou dar spoiler, não. Não vai dar tempo, gente. Eu vou apresentar para vocês, tá? Vamos seguir aí. Então, assim, só para resumir, assim, principais funcionalidades do iLogic: criação de regras, automatização de tarefas, formulários personalizados. Você pode criar um formulário para preencher e te dar um diagnóstico de modelagem lá de registro, gerar um registro disso. E gatilho de eventos, que foi o que eu citei ainda há pouco ali sobre uma determinada ação te gerar uma rotina, né? Te acionar uma rotina, tá? Vamos passar para o próximo slide aí. Bom, vamos falar um pouco sobre análise e simulação. O software tem a capacidade de gerar essas análises, tá? O que que a gente consegue fazer? Basicamente, a gente consegue analisar, estudar ali uma forma estática, tá? O elemento que a gente está trabalhando. E o processo é o seguinte: a gente vai definir pontos de apoio, pontos de fixação e travamento e as forças que a gente vai aplicar. O que que a gente define em relação às forças? Os tipos de força, valores e etc. E quando você aplica essas forças, ele automaticamente vai criar uma malha, tá? Não sei se vocês conseguem ver essa imagem, não sei se está perfeita, ideal para isso, mas vai ficar aqui de nota mental, aqui, anotação para corrigir. Mas essa foto que tem aí no slide, essa peça, ela está toda triangulada, tem toda uma malha na superfície de toda a peça, tá? Que é isso que ele cria automaticamente a partir do momento que você faz essa configuração das forças, dos pontos de fixação e apoio e tudo mais. E se vocês quiserem, a gente consegue até refinar essa malha, tá? Em pontos específicos, tá bom? Para rodar essa análise, tá? A fim de aumentar a qualidade de apresentação dos estudos dos elementos finitos. Bom, há de se destacar que a simulação ela é muito visual, né? Você pode ver na própria foto, aí, mais uma vez, do slide. Ele faz exatamente como está aí na foto, e ele vai colorir a peça, tá? Ele vai fazer um degradê de cores, tá certo? E vai modificar essas cores em função dos esforços que forem sendo aplicados, exatamente como está aí na fotinho, tá? E no final dessa simulação ele vai gerar um relatório com todos os dados para análise, tá? Você consegue ir e voltar, bom, esse relatório, se esses resultados aqui não são interessantes, eu posso fazer a alteração na minha modelagem, voltar novamente nessa análise, refazer a análise e gerar resultados novos. Tá? Eu destaquei nesses cards aí quatro recursos dessas funções de análise e simulação, né? Que é a análise estrutural, que é exatamente o que eu expliquei aqui, exemplifiquei, tá? Análise estrutural e modal, amplas operações de cargas e limites, né? Opções, desculpe, de cargas e limites, né? Você tem uma infinidade de tipos de carga para você aplicar, tá? E limite para isso, tá certo? Você pode operacionalizar toda a situação, toda essa simulação também. E, como eu falei aí no final, a questão da publicação dos relatórios. Tá? Eu confesso que é uma parte que eu não tenho tanto conhecimento, assim, já vi funcionar algumas análises básicas, tá? É bem legal,
bem legal mesmo, tá? Te dá resultados incríveis aí e melhora muito a qualidade do que tu está projetando e o que tu vai levar para tua linha de fabricação, tá? Então isso é um ponto muito interessante, muito importante aí da ferramenta, tá? Um auxílio bom muito bom que o Inventor dá para gente. Bom, agora para a gente ilustrar aí um fluxo, né? Eu sei que provavelmente devem ter gestores presentes, né? E gestor pensa muito em planejamento, em fluxo de trabalho e tudo mais, em melhorias, né? Para o seu fluxo de trabalho, para o seu fluxo produtivo, né? Então eu dei um exemplo, eu trouxe um exemplo, esse slide eu tenho ele na apresentação que a gente fez no mês passado, né? Que era o overview ali da PDM Collection. Eu integrei esse slide a essa apresentação, eu acho válido, tá? Uma vez que a gente tem a possibilidade de trabalhar dentro de uma coleção e escolher os softwares que melhor se encaixam no teu processo produtivo, tá? Então eu simulei um fluxo de trabalho básico aqui, tá? O slide está bem visual mesmo, tá certo? Você tem para uma parte, para uma fase de projeto conceitual e de croquis, o AutoCAD, você pode continuar usando, como eu falei lá na parte que eu estava comentando sobre migração, né? Eu não necessariamente preciso eliminar o AutoCAD no meu processo produtivo, eu posso continuar utilizando ele a fim de trabalhar projetos conceituais, croquis, tá? E uma vez trabalhados esses croquis, essa fase conceitual de projeto, eu aí sim posso levar esse meu projeto para o Inventor, né? Importando os desenhos 2D ou até vinculando, né, esses desenhos 2D ao Inventor para poder gerar essa modelagem tridimensional e as primeiras análises estruturais ali, análises estáticas ali do produto, tá? Pensando um pouco em colaboração e novas funcionalidades aí para os designers, né? Resolver alguns problemas de design do produto, do maquinário, enfim, do que você esteja projetando. Temos aí o Fusion, né? A família Fusion, né? Onde a gente destaca ele para análises mais aprofundadas, tá? Mais específicas, mais robustas, refino da modelagem, tá? E também colaboração, tendo em vista que a gente tem ferramentas do Fusion que são voltadas ali, tem um módulo do Fusion voltado ali para colaboração, para que você colabore com clientes, com equipes diferentes de projeto, né? Facilita bastante. Tá? Uma coisa legal que o Inventor tem, que o Fusion tem, né? Uma das funcionalidades do Fusion é justamente a extensão dele que te permite uma melhoria e um refino da modelagem, né, através de design generativo, tá? Tem algumas... a Brasoft já fez até alguns webinars, ou um ou dois webinars, que a gente explorou esse tema, né, não aplicado aí para a área de produto e manufatura, mas a gente abordou esse tema, né, que é o design generativo, que é a obtenção de design através de inteligência artificial. É um tema super abrangente, super em alta, muito legal, e no caso do Fusion aqui vai ajudar bastante a resolver alguns problemas na modelagem, né? Como, por exemplo, desperdício de material, ele consegue otimizar os materiais que você vai utilizar. Enfim, é bem legal você levar depois do teu projeto fechado lá no Inventor, levar ele para o Fusion para fazer esse tipo essas análises mais complexas e também essa questão do refino da modelagem, né? E aí, todo esse fluxo, aí tem até um ajuste para fazer, né? Porque o gerenciamento e a colaboração também pode ser, a colaboração também pode ser trabalhada no Vault, tá? E todo o gerenciamento do processo, de todo o processo, fica atrelado ao Vault, né? Você vai armazenar a documentação, você vai compartilhar essa documentação com clientes, com equipes,
com os revisores, você vai trabalhar versionamento e revisões de projeto, enfim. Ele é um software de gerenciamento aí voltado especificamente para produto e manufatura, também tem muitas funcionalidades, tá? E ele vai meio que gerir todo esse ecossistema que eu apresentei aí nesse slide para vocês. Tá legal? Passar aí para o próximo slide. Bom, eu trouxe um caso de sucesso, As tá? peças que fazemos precisam ser muito precisas. Vou dar um pause aqui só para contextualizar. Como eu falei, eu acho interessante mostrar para vocês, dar a vocês uma ideia de como, na prática, uma solução, uma determinada solução, uma determinada ferramenta pode mudar e melhorar um processo produtivo dentro de uma empresa. Isso é muito bacana, tá? Isso é um caso lá de fora, tá? É uma empresa chamada FS Elliott, tá? É uma empresa que trabalha com fabricação de maquinário pesado, tá? E eles têm uma experiência muito interessante para compartilhar com relação à utilização do Inventor e do iLogic, que é aquela funcionalidade do Inventor de modelar a partir de scripts, né? Vou soltar aqui o vídeo. E modelá-las manualmente leva muito tempo. Tinha que haver uma maneira melhor de fazer isso. Então o que fazemos são compressores de ar centrífugos. E predominantemente, a maior parte do nosso negócio é, você sabe, especializado. Estamos sempre fazendo projetos personalizados para modelar esses impulsores, começando manualmente do zero. O impulsor é definitivamente o componente crítico e, sem ele, o compressor não funcionaria. Podemos dedicar quase uma semana a fazer isto. Um novo design para um impulsor personalizado. O tempo era o nosso problema. Então usamos a funcionalidade iLogic do Inventor para criar este programa que pode ler essas entradas complexas e traduzi-las em um modelo automaticamente. E o que isso fez por nós foi uma economia de tempo significativa. Olha isso. Então, modelar um impulsor manualmente levou alguns dias. Anteriormente, com o programa iLogic, demorava cerca de 15 minutos. Então, vocês podem observar o seguinte, ele comenta que mais para o começo do vídeo, ele fala que levava uma semana para ele fazer essa peça, né? E aí ele complementa agora que levava alguns dias, quer dizer, quase uma semana para o cara fazer uma peça dessa. E eles tinham muitas peças, muitas dessas peças não eram produção em massa, eram coisas específicas. Então tinham peças com propriedades, características, medidas diferentes, né? Você imagina parar uma semana para fazer cada pecinha dessa. Com o iLogic, eles criaram um script de regras e aí a modelagem automaticamente resolveu, o iLogic automaticamente resolveu a modelagem com esse script. Então foi mais uma questão de programar do que modelar propriamente dito, tá? E com isso eles resolveram o problema deles. Eles passaram a modelar uma peça dessa em 15 minutos. Saíram de uma semana para 15 minutos. Aí olha lá, que eu falei nos slides anteriores, a questão do tempo. O tempo é muito valioso. A gente sabe muito bem disso. O tempo é muito valioso, o prazo é muito, muito importante. Se estamos modelando centenas de impulsores por ano, criar este programa valeu muito a pena. E a outra coisa que isso nos permitiu fazer é modelar designs mais complexos que usam, você sabe, centenas de pontos. Levaria muito tempo para ser feito manualmente. Este é um setor muito competitivo. A velocidade de lançamento no mercado é crucial. Na coleção Autodesk, com alguns cliques no Inventor, temos um modelo em minutos, em vez de dias. Exatamente o que eu falei aí, né? Eles ganharam muito tempo e a gente sabe que o tempo é muito precioso para a gente, né? A gente que trabalha com projeto, com construção, com design, enfim, os prazos são sempre muito valiosos.
Bom, galera, já meio que chegando na parte final da nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu trouxe aqui um resumo bem básico dos principais recursos que a gente viu, que a gente abordou aqui, né? Eu foquei bastante nas vantagens aí da modelagem paramétrica, da modelagem 3D, né? Uma outra coisa muito legal é a documentação técnica, né? Que ela é gerada a partir da modelagem, né? E ela sofre essas alterações que a modelagem sofre. Isso é muito legal, também poupa bastante tempo no processo produtivo, tá? A parte de simulação e análise, né? Que é muito importante também para o tipo de trabalho que a gente executa com o evento, tá? Integração com outras ferramentas, tá? Da PDM Collection, né? A gente viu ali, bati bastante na tecla do 2D com 3D ali, o CAD e o evento, mas a gente tem uma interação grande com outras ferramentas, como eu mostrei no fluxo de trabalho ali no slide final, num dos slides finais, tá? E a parte da colaboração e gerenciamento de dados, que é também um trabalho colaborativo ali com o Vault, com o Fusion 360, enfim, também é muito interessante, tá? Bom, é isso. Chegamos aí ao final da nossa apresentação. Vou pedir aí o apoio do meu amigo Fabiano para saber aí como é que ficou esse chat, se a gente tem algumas questões aí para responder. Fabiano, pode me dar uma ajuda aí, meu amigo? Claro, Flávio, claro. Primeiro, parabéns pela apresentação, conteúdo muito rico. A gente tem sim algumas dúvidas. Vou trazer uma aqui, a pessoa não se identificou, ela logou aqui como anônimo, mas o tema aqui, a pergunta dela é importante. Ela diz o seguinte: achei muito interessante a funcionalidade do eLogic. Ela diz: eu trabalho com AutoCAD há muitos anos e tenho alguns LINSPs inscritas que são muito úteis. Queria saber qual a linguagem que a eLogic utiliza. Obrigado pela pergunta. Bom, então, seguinte, gente, o eLogic, ele tem uma linguagem própria, assim como ela citou aí, falou da Lisp, né, do AutoCAD, que é uma linguagem própria, né, também. O eLogic também trabalha com uma linguagem própria dele, tá? Mas essa linguagem, ela é basicamente, praticamente a mesma do Visual Basic 6, tá? Mesmos critérios, tá certo? Então, quem trabalha com programação vai pegar essa referência, né? O Visual Basic 6 é uma linguagem bem conhecida, tá? Não é a minha área, tá? Programação, mas o que eu sei em relação à ferramenta do iLogic, eu já vi ela funcionando, tá? Funciona mesmo, e o que eu tenho para dizer para vocês é isso. É muito semelhante, são praticamente os mesmos critérios, mesmas regras do Visual Basic 6. Mais alguma pergunta, Fabiano? Perfeito, Flávio, perfeito. Tem mais um cenário aqui da Adriana. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Ela diz o seguinte: você bateu muito na tecla da integração do 2D com o 3D. Ficou claro a facilidade dessa integração quando se utiliza ferramentas Autodesk, no caso o AutoCAD e o Inventor. Ela diz o seguinte, né? Achei legal o lance das coleções e tudo mais. Mas se eu sou usuário de uma outra ferramenta que não seja da Autodesk, como funciona? Eu consigo essa integração utilizando, por exemplo, o SolidWorks? Ela quer saber se dá para integrar. Obrigado pela Então, pergunta. pode falar. Não, ótimo, pode falar, pode responder. Bom, então, o Solid, para a gente que é do mercado ali, que é da área, o Solid é um concorrente do concorrente direto, né, do Inventor. Ele é um software, uma ferramenta de prototipagem digital também, né, modelagem 3D. E assim, é possível que você faça essa integração do Solid com o Inventor. O Inventor, ele lê os arquivos nativos do Solid, tá? É possível, inclusive, em alguns momentos, que você faça até esse vínculo do que tu modelou no Solid para o que você precisa colocar no Inventor, tá? Só que
quando a gente trabalha assim com vários softwares, utiliza softwares diferentes, de fabricantes diferentes, a gente sabe bem, quando a gente faz essas conversões, algumas informações se perdem, né? Por conta justamente da não compatibilidade. Ele não é 100% compatível, nunca vai ser, tá? E assim, em relação a recursos, eu sempre falo isso de maneira bem transparente, né? O Inventor é um software fantástico. A gente teve aí um overview, conseguimos ver algumas das melhores funcionalidades dele. Ele é excelente. É, mas sempre tem algumas particularidades. Então, assim, o Solid, muita gente usa o Solid, tem algumas coisas que o Solid faz, e o Inventor não, como o contrário também. Vai ter coisas que o Inventor vai fazer e vai fazer melhor, bem melhor, do que o SolidWorks. Então, por isso que tem sempre. É comum essa pergunta, tá? Eu já a vi e já respondi algumas vezes. Mas a resposta é sim. Você tem essa integração, por exemplo, com o SolidWorks, mas tem um adendo aí, tem um pequeno ponto de atenção, que é justamente você não ter essa conversão 100%, né? Algumas coisinhas vão perder, vão ter alguns probleminhas ali de conversão que vão fazer com que você perca algumas informações, tá? Mais alguma pergunta? Não, não, perfeito, excelente, ótimo. Bom, com isso a gente chega ao final. Quero agradecer a todos que ficaram com a gente até o final. Passo aqui para você, Flávio, deixar suas considerações finais e a gente encerra a nossa live. Bom, gente, considerações finais, muito obrigado pela presença de todos, tá? Foi um prazer estar com vocês. Deixo aqui no meu slide de agradecimento, tem ali o link, né, do nossa página do Autodesk aí dentro do site da Abrasoft, tá? Então, assim, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar com vocês. Espero vê-los numa próxima. É isso, valeu e tchau, tchau.